Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para fazer um estudo do Evangelho. Sejam todos bem-vindos. É um prazer poder participar e compartilhar um pouquinho daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente estuda, aprendendo junto com vocês e procurando se aprofundar cada vez mais dentro dos conhecimentos evangélicos. Nós vamos agora nos concentrando, relaxando bem nosso corpo físico, nossas mentes, nosso pensamento e buscando a sintonia com a espiritualidade maior, em especial com o nosso mentor individual que está sempre ao nosso lado em todos os momentos, nos acompanhando, nos orientando, pedindo que todo o ambiente em nossa volta seja preparado, seja higienizado, que passes fluídicos e magnéticos sejam aplicados quando necessários, que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos se entrelacem e possam envolver a todos os nossos entes queridos também, mesmo aqueles que não estão participando do estudo, numa corrente de amor, numa corrente do bem. E elevemos o nosso pensamento cada vez mais, buscando a sintonia de nossa Mãe Espiritual, Maria de Nazaré, que nos envolva com sua paz, com sua serenidade, com seu amor. E com Maria vamos até o Mestre Jesus, pedindo mais uma vez que nos brinde com esses ensinamentos de luz do seu Evangelho, que possamos compreendê-los, que possamos divulgá-los, mas principalmente que possamos praticá-los em nossas vidas. Gratidão ao Mestre pela bênção de sua luz. E com Jesus elevamos o pensamento a Deus Pai Criador, que nos deu a bênção dessa existência e de muitas outras, como aprendizado, como um caminho de evolução e de luz. Obrigado, Pai, por mais este momento. E a Ti pedimos permissão para iniciar o estudo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Muito bem, dando continuidade ao estudo evangélico da nossa casa, nós hoje estamos continuando do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Especificamente falaremos sobre os itens 16 e 17, cujo título é Preces Inteligíveis. Como é um capítulo muito curto, eu vou fazer uma leitura breve, para que a gente possa entrar no contexto do assunto, relembrar, e depois fazemos alguns comentários acerca do conteúdo. Preces inteligíveis. Se não entendo o que significam as palavras, serei como um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que fala será como um bárbaro para mim. Se oro em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência não colhe fruto algum. Se louvares a Deus apenas de coração, como um homem que não entende senão sua própria língua, poderá dizer amém ao final de tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes? Sem dúvida, tua ação de graças é valiosa, mas o outro não se edifica. Paulo, primeira epístola aos Coríntios. A prece só tem valor pelo pensamento que se une a ela. Ora, é impossível unir um pensamento ao que não se compreende.
pois o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria, as preces em uma língua desconhecida são apenas reuniões de palavras que não dizem nada ao espírito. Para que a prece comova, é preciso que cada palavra revele uma ideia. E não compreendendo a palavra, ela não poderá revelar ideia alguma. Então, repete-se a prece como uma simples fórmula que tem mais ou menos virtude segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns até mesmo para alinhar-se com o costume. Por isso acreditam-se quites quando disseram uma prece um número determinado de vezes, em tal ou qual ordem. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade, e seria rebaixá-lo acreditar que é mais sensível à forma que ao fundo. No capítulo 28, número 2, também do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, eu relacionei alguns tópicos para que a gente possa fazer alguns comentários acerca do conteúdo destes estudos. O primeiro deles diz respeito à própria prece, o título Preces Inteligíveis, que quer dizer, são aquelas que nós compreendemos, entendemos o significado. E eu tirei uma pequena frase da prece de Cáritas, que é uma prece muito conhecida no nosso meio espírita, uma prece muito bonita, muito comovente. No final da prece, uma das frases diz assim: dai-nos a fé e a razão. Exatamente para que a gente possa unir essas duas virtudes, e fazer com que a gente construa esse conhecimento, essa sabedoria que nos leva a essas preces inteligíveis. Não apenas a fé cega, mas uma fé racional que o Espiritismo nos ensina. A fé que vem combinada com o nosso raciocínio e com isso ela cria um alicerce muito mais sólido para que a gente possa construir e estabelecer esta fé em nossas vidas. Do próprio texto que nós lemos há pouco, eu extraí também a frase que a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. E aí a gente vincula isso a um tópico, que a gente aprende muito dentro do Espiritismo também, que é a sintonia, daquilo que a gente está falando com aquilo que a gente está expressando. Então é necessário que haja uma sintonia entre o que se expressa e o que se sente. Essa sintonia vem da compreensão dos conteúdos. Por isso que nós espíritas, não querendo dizer que somos melhores do que qualquer outra religião, mas nós buscamos essa racionalidade, essa compreensão dos conteúdos para que ela possa se transmitir em nossas preces, em nossas orações, em nossos momentos de meditação. Porque compreensão e sabedoria só se adquirem com esse conhecimento, estudo, reflexão e experiência de vida. É vivendo, é estudando, é que nós vamos fazendo por analogia, por comparação, esta avaliação dos diversos conceitos, não só que o cristianismo nos traz, que é o nosso principal credo, a nossa principal fé, mas de outras religiões também. E aí, encontrando essa conjunção, essa consonância de ideias, isso aí fortalece cada vez mais a nossa fé, essa fé racional. Mas o texto em si, ele traz alguns comentários, que vale a pena a gente destacar aqui. Ele diz, por exemplo, em determinado momento, que preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Amálgamas quer dizer junção de palavras, reunião de palavras que não trazem esse sentido, que não tocam o espírito. E aí eu fiz uma lembrança aqui para que a gente possa se situar dentro daquilo que os espíritos nos transmitem nesse texto,
que é o momento em que os espíritos ditaram isso para Kardec, né? Que foi o século XIX, 1860, em que a gente tira como que eram, por exemplo, a religião predominante, era o catolicismo, né, no mundo ocidental, e como que era, isso até bem pouco atrás, né, até eu acredito uns 50 ou 80 anos atrás, as missas católicas eram todas feitas em latim, né, por tradição, por uma questão cultural da própria igreja. Então você imagina as pessoas que humildes entrando num templo, numa igreja para ouvir uma missa e não está entendendo nada do que o padre está falando. É quando ele fala, né, que não é que a vossa ação não seja boa. Paulo, em sua epístola aos Coríntios, não é que vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela, porque a mensagem, né, não chegou até o receptor. O receptor eram aqueles que estavam ali para ouvir a palavra, para compreender o sentido dessa palavra. Então o texto nos traz esse alerta também, para que quando nós busquemos este momento até de transmitir para os nossos entes queridos ou procurar adquirir mais conhecimento, que nós tenhamos realmente condições de assimilar esse conhecimento, para que ele possa edificar, segundo Paulo nos ensina, né? É importante também que nós possamos fazer uma reflexão sobre a necessidade de colocar em prática esses ensinamentos dos Espíritos, né, no Evangelho para os dias atuais. Seria atualizar esse conhecimento para poder entender como é possível colocar em prática esses conselhos que os Espíritos nos dão acerca das preces inteligíveis. Primeiro, para que essas preces possam atingir, né, o coração, não apenas o coração, como ele fala aqui no nosso texto, né, ele diz assim: se louvares a Deus apenas de coração, como um homem que não entende senão sua própria língua, poderá dizer amém ao final de tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes? E aí ele complementa, diz que sim, a tua ação de graças é valiosa, mas o outro não edifica, né, como acabamos de falar. Então existem esses dois aspectos da prece. Primeiro é o aspecto do sentimento, que realmente chega a Deus por mais ou menos conhecimento que você tenha, e o outro é o aspecto da cognitividade, ou seja, da compreensão daquilo que está se dizendo. Então, essa questão da sintonia que nós falamos no momento entra exatamente, né? A gente pode tocar o coração de uma pessoa de uma maneira mais leve ou mais profunda, de acordo com a energia da mensagem que nós estamos passando. Isso é importante, porque quem está fazendo uma prece não é apenas a articulação das palavras, não é apenas o conteúdo, como eu falei, cognitivo, mas principalmente a energia que você, como o executor da prece, ou alguém que está fazendo um estudo, ou um sacerdote que está fazendo uma pregação, ele passa também essa energia. E às vezes a pessoa pode não estar compreendendo parte do conteúdo, mas está se sentindo bem, se sentindo aliviado, porque todo o ambiente se envolve de uma energia. Quando alguém se propõe realmente a superar as suas limitações, às vezes de ordem intelectual, mas coloca o seu coração ali. Então existe essa questão também. É necessário sim que as preces possam revelar ideias de forma clara, né? Que nós, para compreendermos as preces, precisamos estudar, precisamos enriquecer um pouquinho os nossos vocabulários. Isso se adquire, né, edificando em nós valores morais também, buscando virtudes, né, que são alicerces necessários para que sustentem os nossos bons pensamentos. Fazendo com que esses alicerces estejam sólidos, os bons espíritos estarão sempre ao nosso lado. E essas mensagens superiores, esse momento de sintonia, ela faz com que nós possamos abrir canais de ligação com a espiritualidade,
com os espíritos mais elevados. Quando nós falamos em preces inteligíveis, muitas vezes nós ficamos preocupados. Não são preces que têm que chegar até Deus. É preciso que façamos uma reflexão. Que Deus é esse que nós queremos atingir? É um Deus que nós simplesmente fizemos um estereótipo dele, que ele está lá em cima, olhando para todo mundo, julgando, vigiando? Ou é aquele Deus da nossa consciência? Eu acho que primeiro essas preces inteligíveis devem atingir esse Deus da consciência, porque é esse Deus interior que nós conseguimos em momentos de meditação, momentos em que nós silenciamos esses ruídos dentro de nós. Então a prece bem feita exige que o espírito purifique o pensamento. E para tanto, essa meditação é uma ferramenta muito útil, que não deixa de ser uma prece, né? A meditação é uma técnica originária de culturas orientais e ela nos ensina, dentre outras coisas, a silenciar o ruído, a criar espaços necessários dentro de nossa mente, de forma a possibilitar essa conexão mais profunda com o nosso verdadeiro eu. É um exercício que nos mantém em sintonia com as forças do bem e também nos blinda contra os ataques das trevas, né, daqueles irmãos menos esclarecidos para o bem, e assim direciona as nossas preces de forma mais eficiente. Então, esse Deus interior, ele não é inacessível, né? Ele é acessível a todos os momentos em que nós nos propomos a fazer, a criar esse espaço, a diminuir esses ruídos que os tempos modernos são muito hábeis em fazer, né? Nós vivemos num mundo de muita informação. Então, nós temos às vezes o impulso de buscar preencher esses vazios que existem dentro do nosso coração e da nossa mente com essas informações que estão na palma de nossa mão, pela internet, pelas redes sociais. Então aquilo é simplesmente preencher os espaços de forma a não dar espaço para coisas úteis, como as preces, como as meditações, em determinados momentos de nossa vida. Isso é muito importante. Então é uma forma que eu entendo de praticarmos as preces no nosso dia a dia, dessas preces inteligíveis, de buscar momentos como o Evangelho no lar, que são momentos em que a gente pode reunir a família, né, para que essas preces possam ser mais fortalecidas em termos de energia, entrelaçar os laços entre os membros de uma mesma família, buscar que os conhecimentos se nivelem, sempre alguém sabe um pouco mais, outro sabe um pouco menos, e é um momento de se exercitar essa troca de informações, de experiências de vida, de que os filhos possam fortalecer esse vínculo com os pais, com respeito, que os pais, por sua vez, também possam compreender que os filhos são espíritos em evolução, que têm as suas próprias características, têm o seu livre-arbítrio, vão ter o seu caminho, que não existe como nós controlarmos de maneira completa e efetiva os destinos desses espíritos. Então é importante que nós façamos essa reflexão nos momentos de prece. É muito importante para as nossas vidas, é importante nesses dias em que vivemos também, em que as coisas estão um pouco diferentes do nosso acostumado normal, né, em que as nossas vidas, as nossas liberdades estão sendo cerceadas de certa forma. Isso gera uma certa revolta em nós por não concordar com determinadas condutas dos nossos irmãos governantes, mas há que se ter paciência, principalmente nós que somos espíritas, que já estudamos um pouquinho da doutrina e há anos que estamos ouvindo falar sobre a transição planetária necessária. E quando ela chega, de certa forma, nós nos revoltamos? Não.
tenhamos a paciência, tenhamos a clareza de observar a tudo, a entender que hoje as informações chegam de forma muito ruidosa, como nós falamos, e é preciso ter paciência em emitir julgamentos, em fazer prévias conclusões dos fatos e das coisas que nós observamos, para que nós possamos fazer com que essa sintonia, através da prece, possa nos trazer as respostas que nós queremos, possa nos consolar diante das dificuldades que muitos estão passando neste momento. Então, é importante que nós possamos criar esses momentos de meditação, de prece, para que a gente possa aprender. E aprender é um conceito comum no mundo. E é comum crer que precisamos sair para aprender, precisamos pegar um celular, uma internet e buscar o conhecimento. É importante, atrai muita coisa boa com essas ferramentas. Então, sair não quer dizer necessariamente vá para a escola, para a universidade, para a faculdade, viva a vida, tenha muitas experiências, viaje, aprenda. Por outro lado, sair muitas vezes pode significar meditar. Quer dizer, vá para dentro de si e encontre a sabedoria. Porque lá a sabedoria poderá chegar através de um canal muito mais forte, muito mais sólido para as nossas vidas. Fazendo um pequeno à parte, uma pequena contribuição, é interessante a gente refletir sobre essa questão da prece, dos pensamentos, dessa conexão e até aprofundar um pouco mais, porque nós às vezes também nos apegamos às palavras. Mas as palavras, aquilo que falamos, ela tem uma vibração mecânica. As palavras são conduzidas pelo ar. Então, não é o que falamos que chega na espiritualidade. Porque, por exemplo, nessa altura que eu estou falando aqui, talvez alguém vai me ouvir a 5 metros de distância, no máximo, um pouco mais. Mas para que eu consiga, com a força da voz, para que alguém me ouça de longe, eu vou ter que ter todo um aparato de som, de amplificação. Então precisa ficar claro que não são as palavras que são ouvidas pelos espíritos amigos. Porque se nós partirmos do princípio que são as palavras, nós só seremos ouvidos quando os espíritos estiverem bem do nosso lado. Nesse contexto, complica muito essa comunicação. Então, a gente precisa trazer aqui à tona uma outra compreensão. Uma compreensão muito importante que nos foi trazida pelo Carlos e que a gente precisa realmente vivenciá-la na prática. Até alguns anos atrás, décadas atrás, não se tinha qualquer conhecimento sobre o fluido elétrico. Quando obtiveram esse conhecimento, entenderam, nós estamos há décadas cada vez mais usando esse fluido de uma maneira mais eficiente, pilhas mais eficientes, celulares, comunicações. Nós estamos aprendendo a manipular todas as características do fluido elétrico. Nós temos o fluido cósmico universal, que a ciência começa a tatear esses elementos da matéria escura e já começa a enxergar que existe um algo além, mas ainda não domina. Invariavelmente, nas próximas décadas, a ciência desenvolverá equipamentos, materiais, sensores que conseguirão trabalhar com esse fluido cósmico universal, que também é uma energia similar à eletricidade. E também vai começar a conhecer as suas propriedades. É por meio desse fluido
que nós conseguimos entrar em contato com as altas esferas espirituais. Como que funciona toda essa transmissão? Por meio do pensamento. O pensamento envolto em um sentimento de amor, ele atinge vibrações e esferas altíssimas. Então, o grande elemento da prece que torna ela captável, entendível para a espiritualidade maior, porque nós queremos que a nossa fala, que o nosso pedido, e que é o título do nosso capítulo 27, que é Pedi e obtereis, a mensagem precisa chegar no receptor. E a mensagem só chega no receptor se o pensamento for bom, concentrado e o sentimento for conectado à lei de amor. Então, se eu faço um determinado pedido, mas com uma motivação egoísta, a vibração é baixa, é densa. Esse pensamento vai realmente seguir, mas ele vai encontrar ressonância em psicosferas mais densas, da espiritualidade menos esclarecida. E esses irmãos menos esclarecidos, ao receber os nossos pedidos, eles não vão nos ajudar. Nós só vamos conseguir ter essa ajuda se aquilo que pedimos estiver conectado ao amor. Porque somente o amor, somente essa vibração pura do coração é que consegue alcançar essas esferas maiores. O pensamento envolto no sentimento sublime do amor que faz com que as nossas ações elas sejam atendidas. Porque qualquer pedido que chegue nas esferas superiores, como os nossos irmãos são plenamente bons, misericordiosos e justos, eles jamais vão negar ajuda. Inclusive, é bem interessante porque esses últimos capítulos, eles são sustentados com aquela fala evangélica de que pai que daria uma pedra a um filho que pedisse um peixe. Se nós, que somos maus, não faríamos coisas ruins aos nossos filhos, vamos agora extrapolar e imaginar Deus, que é eternamente bom, justo e misericordioso. E por que é então que a gente, às vezes, não consegue receber o que a gente pede? Porque nos falta o pensamento e o sentimento conectado no amor. Então a mensagem se torna inteligível, ela simplesmente não chega. Ela não consegue alcançar essas esferas maiores. E nós começamos a construir essa crença de que a prece não serve de nada, o que é uma grande falácia, uma grande mentira. Logo, logo, a ciência material vai nos mostrar que a vida nasce do pensamento. Logo, logo, nas próximas décadas, nós teremos a comprovação material do fluido cósmico universal. E aí tudo isso vai fazer sentido. Mas Jesus, já há mais de 2000 anos atrás, nos trouxe esse conceito revolucionário e já nos ensinou há 2000 anos atrás essa comunicação com as esferas superiores, uma comunicação que não tem barreiras. E aí cabe a cada um de nós. Nós podemos abraçar esses ensinamentos do Mestre ou ficarmos na inércia para esperar a evolução material. E aí nós podemos retornar lá em Tomé, quando Jesus aparece para os apóstolos, após o retorno dele após a morte da crucificação. E aí Tomé, mesmo vendo o Mestre, não acredita. E Jesus diz: feliz daquele que crê
e não vê. E é esse o convite para todos nós. Feliz de nós que realmente acreditamos na prece e acreditamos em Jesus em todas essas questões que conversamos, porque desde já somos felizes. Infelizmente, aqueles que ficam estacionados esperando ver para crer, quando a ciência comprovar, eu mudarei a minha atitude. Esses que permanecem por este caminho, infelizmente perderão muito tempo. E aí, quando isso acontecer, já não terão mais a oportunidade de permanecer no plano novo de regeneração. Bom, muito bom, Renato. Obrigado aí pela contribuição, pela participação. É realmente isso que você falou. Concluindo aqui o nosso estudo, né, que nós já encerramos. Não se preocupem. Eu também às vezes fico um pouco aflito com relação a essa questão dos pensamentos, porque nós somos espíritos num plano de provas e expiações. Somos espíritos ainda em evolução, imperfeito. Então todos nós ainda temos pensamentos ruins. É impossível que a gente tenha um pensamento elevado e puro a todo momento. O importante é que nós busquemos isso como um objetivo de vida, né? Esse é um ponto a se atingir na nossa evolução. E se nós conseguimos criar esses pequenos momentos ao longo do dia, em que nós paramos, criamos esses espaços, eliminamos os ruídos, para que possamos conquistar essa sintonia, isso já vai ser um grande passo que nós estaremos dando em nossas vidas. Nós vamos então encerrando o tema desta noite, agradecendo a caridade dos ouvidos de todos. O vídeo está no YouTube, temos aí os comentários. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, podem fazer, que depois a gente encaminha para que a gente possa juntos aprender e esclarecer e se aprofundar cada vez mais nesse tema tão importante. Vamos então, mais uma vez, buscando esta serenidade em nossos corações e em nossos pensamentos. Buscando a sintonia com a espiritualidade que nos envolve todas as vezes que nós nos dispomos a estar ao seu lado. O nosso mentor amado, os mentores familiares, aqueles espíritos que já partiram para o plano espiritual, mas não partiram da nossa presença, da nossa companhia, da nossa proteção. Que possamos nos envolver nesta energia, como se fosse um imenso oceano onde as nossas vibrações se misturam. E neste oceano, todos nós somos parte de uma grande criação. Uma grande criação que o nosso Pai nos doou como bênção para a vida e para a evolução. E que neste contexto nos enviou espíritos iluminados, como Jesus, os seus precursores e tantos outros que vieram depois, para que por meio da evolução do espírito estivéssemos preparados para compreender a sua mensagem. E essa mensagem vem se tornando cada vez mais pura e elevada. E que nós possamos estar preparados pelo nosso esforço, pelo nosso empenho, pela nossa vontade, para fazer parte dessa grande família que se tornará o nosso planeta Terra. Que possamos, pelo nosso esforço e pelo nosso empenho, envolver a todos esses espíritos que estão ao nosso lado, com paciência, com resignação, construindo todas as virtudes necessárias para que esses espíritos possam fazer as melhores escolhas em suas vidas. Obrigado, Pai, e obrigado, Jesus, por mais este momento de luz em nossas vidas. Que ele se faça perene em todos os lares, em todos os países, por todo o nosso planeta Terra
envolvendo a todos que passam por dificuldades e dores. Que possamos aprender com essas dificuldades e dores e juntos crescermos para um mundo cada vez melhor. Que assim seja.